Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui você aprende absolutamente tudo que precisa saber para reduzir 4 números do manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o tema do nosso episódio de hoje é um tema, caramba, que é de ficar de queixo caído. É isso mesmo que você leu aqui. Coma pouco e aumente o seu manequim. Mas Carol, como assim? Se eu comer pouco, eu não vou reduzir o meu manequim? Você tá me dizendo que se eu comer pouco, eu vou aumentar o meu manequim? É exatamente isso que você ouviu. E se você quer descobrir o porquê que isso acontece, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrita no canal, para tudo e se inscreve agora, tá certo? Já clica lá no sininho e ativa as notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos novos. Todas as segundas-feiras nós temos vídeos novos do projeto Comer, Rezar e Não Engordar, e todos os dias temos vídeos aqui no canal que vão te ajudar a reduzir 4 números do manequim comendo de tudo. E claro, se você gosta do meu conteúdo, se você tá curtindo esses vídeos, já deixe o seu like. Então vamos lá conversar sobre esse assunto tão polêmico. Como assim, Carol, se eu comer pouco eu vou aumentar o meu manequim e não reduzir? É exatamente isso que você ouviu. Bom, a maioria das mulheres, elas assim creem, né, fielmente que para conseguirem reduzir o manequim, precisa comer pouco. Então o que elas fazem? E eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora, e eu quero, né, que você reflita para ver se você também já fez ou está fazendo isso, né, na esperança de conseguir reduzir o seu manequim. Então, né, na esperança de conseguir reduzir o manequim rápido, o que essas mulheres fazem? Elas comem pouco, ou então restringem demais a alimentação e simplesmente ficam sem comer. Quantas vezes você já não fez isso? Reflete aí, depois conta pra mim aqui nos comentários. Quantas vezes você desejava, né, reduzir o seu manequim, você já não ficou sem comer ou restringiu demais a alimentação? E eu vou te contar que se você fez ou está fazendo isso, você está fazendo errado. Porque se você restringir demais a sua alimentação, se você parar de comer e ficar muito tempo sem comer, isso, ao invés de te ajudar, vai te prejudicar. E eu vou te explicar exatamente o porquê. E lógico, depois eu vou te contar, né? Vou te explicar a maneira certa. O que você precisa fazer, então, como que você deve se alimentar para conseguir reduzir o seu manequim, tá bom? Então, ó, você já aprendeu comigo que parar de comer ou restringir demais a alimentação não vai te ajudar. Ao invés de reduzir o seu manequim, vai aumentar. Ah, Carol, mas por quê? Como assim? Eu aprendi lá minha vida inteira que para eu conseguir reduzir o meu manequim, eu preciso comer pouco. Eu preciso passar fome, eu preciso deixar de comer os alimentos que eu gosto e eu preciso restringir a minha alimentação completamente. Aí que você se engana, tá? O que acontece? Quando você restringe demais a sua alimentação, existem vários fatores que vão prejudicar o seu processo, certo? Primeiro de tudo, quando você restringe demais a sua alimentação, você tem uma deficiência de nutrientes, ou seja, porque você vai comer pouco, você vai estar ingerindo menos nutrientes, e isso faz muito mal para nossa saúde. Aí depois você não sabe por quê. O cabelo tá caindo, a unha tá fraca, você não tem disposição para fazer nada, você já acorda cansada, estressada, né? Quando você restringe demais a alimentação, é isso que é isso que causa no seu organismo. Aí, o que acontece? O seu intestino para de funcionar direitinho. Se você acompanha o meu conteúdo aqui, né, diariamente, você sabe o quanto eu sempre falo da importância do funcionamento do intestino, que o intestino é o órgão fundamental para que você realmente consiga reduzir o seu manequim. E quando você restringe, quando você come pouco demais ou restringe demais a sua alimentação fica muito pobre em nutrientes, é exatamente isso que acontece. Seu intestino para de funcionar. Você não absorve os nutrientes que você precisa, né? Os poucos nutrientes que você está ingerindo, você não consegue absorver porque o teu intestino não está funcionando bem. Então, você não vai conseguir reduzir seu manequim, tá certo? Aí, o que vai acontecer? O seu nível de estresse vai lá em cima. Por quê? Porque quando você come pouco, primeiro porque você acaba se sentindo muito cansada. E quando você tá muito cansada, o seu estresse vai lá em cima.
né? Porque você pensa, você já acorda com aquela falta de energia, aí você tem que trabalhar e tá se arrastando, daí você tem que, né, às vezes quer ir pra academia e não consegue porque não tem energia, porque não come os alimentos que têm nutrientes e come pouco demais, certo? E quando come os piores alimentos, certo? Então, o que vai acontecer? Né, por você restringir demais a sua alimentação, os seus níveis de estresse vão lá em cima. Aí o que acontece? Nós temos um hormônio no nosso corpo chamado cortisol. Ele é popularmente chamado do hormônio do estresse. Então, dietas restritivas demais submetem o nosso corpo a níveis absurdos de estresse. Ou seja, esse cortisol, que é o hormônio do estresse, ele acaba ficando muito alto. E sabe qual que é o problema do cortisol estar muito alto? Ele aumenta a probabilidade de você acumular mais gordura, principalmente na região abdominal, que é a famosa pochetinha lá, tá? Então, por isso que muitas mulheres, quando tentam reduzir o manequim, fazem aquelas dietas extremamente restritas, comem pouco, param de comer, sempre falam, Carol, eu sinto que eu perdi peso, mas a minha barriga não sai, a minha barriga continua lá. Exatamente por isso, porque você acaba elevando o seu corpo a um estresse tão grande que esses níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, acabam ficando muito altos. E os receptores de gordura na região abdominal, que é da pochetinha ali, eles acabam aumentando muito. Por isso que você fica com aquela pochetinha acumulada e não consegue perder de jeito nenhum. Tá certo? Então, se você quer reduzir o seu manequim, você não pode e não deve fazer dietas restritas, não deve passar fome, não deve restringir demais a alimentação, tá certo? Justamente para evitar que isso aconteça. Né? Para você não expor o seu corpo a esses níveis absurdos, né, elevados de estresse, né? Para que o seu cortisol não fique muito alto, para não ter problema, né, de você aumentar a gordura aí na pochetinha, tá certo? Esse é o primeiro motivo, né, pelo qual você não deve fazer dietas restritivas e comer muito pouco, tá? Segundo ponto, quando você come muito pouco e fica com muita fome, né? Quando você para de comer todos os alimentos que você gosta, porque isso aqui também é um clássico, né? Começa a fazer as dietas lá e para de comer tudo que gosta. Então, o que acontece? Você restringe, come pouco, passa fome lá 1 semana, 2 semanas. Na terceira semana, você não vai aguentar. Aí, o que você vai fazer? Você vai largar a mão de tudo. E aí, tudo aquilo que você, né, que você acha que perdeu de peso lá, você vai ganhar o dobro. Por quê? Restrição severa, quando você restringe demais, o risco de você ter episódios de descontrole alimentar é muito grande. Carol, o que isso significa? Significa que você para de comer, fica passando fome e restringindo tudo quanto é tipo de alimento, certo? Ó, veja se você já fez isso alguma vez. Você para de comer doce, você para de comer carboidrato, todos os derivados do leite lá, lactose, glúten, barará, você acaba vivendo só de salada, aquela salada sem tempero, e frango grelhado, aquele feito grelhado, esturricado, sem tempero, sem nada, sem cor, sem sabor, sem nada. Então você pensa, você passa 1 semana fazendo isso, 2 semanas, 3 semanas. 1 mês, vamos colocar aí que você passe 1 mês fazendo isso. Você acha que vai conseguir passar mais de 1 mês comendo dessa maneira? Não vai. Aí o que acontece? Quando você começa a comer de novo os alimentos que você ficou restringindo o tempo todo, você acaba comendo de uma maneira descompensada. Então você, ao invés de comer lá numa quantidade, né, pequena, né, numa frequência adequada, não, você começa a comer sem parar. Então aí o que acontece? Tudo aquilo que você perdeu, você recupera muito rápido. E aí você fica descontrolada, né, na questão alimentar. Aí você já se perde completamente, daí você não consegue mais controlar a alimentação, daí já vira uma bola de neve. Aí você recupera tudo aquilo que você perdeu e ganha mais peso ainda. O seu manequim, ao invés de diminuir, né, ele aumenta, ele volta para o que era e às vezes aumenta ainda,
tá? Então, se você realmente quer reduzir o seu manequim, você não deve fazer esse tipo de dietas restritivas. Você não pode se privar completamente. Primeiro, porque você não precisa nem deve classificar alimentos entre permitidos e proibidos, a não ser que você tenha alguma restrição alimentar por causa de alguma doença. Aí é diferente, certo? Mas se for só pelo fato de que você quer reduzir o manequim, você não precisa deixar de comer todos os alimentos que você gosta, que você ama. Você só precisa aprender a fazer isso de uma forma equilibrada, né? Ou seja, isso tem que ser a exceção e não a regra, tá? E quando você restringe demais, você faz essa exceçãozinha aí virar regra. Ou seja, ao invés de você comer lá de vez em quando, né, um alimento que você gosta numa quantidade pequena, você não consegue se controlar. E aí você come sem parar. Por quê? Porque você restringiu demais, entendeu? Então, se você quer realmente reduzir o seu manequim, não faça isso. Você precisa o quê? Aprender a comer os alimentos de forma equilibrada, tá? E eu já vou te explicar como que você deve fazer isso, beleza? Então, ó, recapitulando lá. Se você quer reduzir o seu manequim aí, primeira coisa que você tem que fazer é parar de fazer dietas extremamente restritas, parar de comer pouco, tá bom? E parar de ficar restringindo aí os alimentos que você ama, né? Parar completamente de comer os alimentos que ama, tá certo? Outra coisa muito importante, quando você come pouco e fica com fome o tempo todo, o que acontece? A probabilidade de você ficar beliscando nos intervalos dessas refeições é muito grande. Porque assim, ó, a gente tende a contabilizar aquilo que a gente ingere só nas refeições principais, aquelas refeições lá que você senta para comer, né? Ou que você, né, para lá um tempinho para comer, e isso você contabiliza. Daí o que acontece? Nessas refeições, você acaba comendo bem pouquinho, né? Come pouquinho. Ai, não, eu comi só um pouquinho. Ah, não, no café da manhã eu tomei só um café preto, fiquei de jejum não sei quantas horas, depois na hora do almoço eu comi só um pedacinho de frango com um pouco de salada. Então, aí você contabiliza. Só que o que acontece? Aí você passa fome, né? Porque, claro, você está comendo pouco, não está comendo alimentos que vão te saciar, você está ingerindo poucos nutrientes, pouca fibra, aí é lógico que você vai sentir fome. Fisiologicamente, eu não tô nem falando de fome emocional, eu tô falando de fome biológica mesmo. O seu corpo vai pedir alimentos, certo? Aí o que acontece? Os beliscos, né? Quando você não se alimenta direitinho, com alimentos certos, né, que tem poucas calorias, que vão te oferecer nutrientes, que vão te dar saciedade, você faz o quê? Você fica beliscando o dia inteiro. E o pior de tudo é que essas beliscadas a gente nem percebe que faz. Eu percebo muito isso quando eu vou conversar com as minhas pacientes na hora da consulta, né? Porque daí eu pergunto, converso, né? Pergunto como é que é a rotina alimentar, né? Pergunto como que são as refeições, o que ela costuma comer. Daí elas falam assim, não, Carol, mas eu como bem pouquinho, eu não entendo. Eu não consigo entender o porquê que eu não consigo reduzir meu manequim, porque eu como muito pouco. Ó, no café da manhã, normalmente eu só tomo um cafezinho preto, eu não como nada, eu faço jejum, tadana. No almoço eu como só um franguinho com salada, à noite também como frango com salada. Aí eu começo a perguntar assim, tá, mas e como que é a tua rotina entre as refeições? Você costuma comer alguma coisinha? Ah, é. Ah, bom, é verdade. Porque daí o que acontece? Eu sinto fome e aí eu sempre tô beliscando alguma coisa. Ah, eu belisco uma bolachinha, um chocolatinho, entendeu? E esses beliscos é o que a gente costuma não contabilizar. Então, o que você faz? Você, lógico, terminou de comer, tá com fome, porque tá comendo pouco e tá comendo alimentos que não te dão saciedade nem oferecem nutrientes. Então, o que você vai fazer? Meia hora depois que você almoçar, você vai lá e toma um cafezinho com açúcar. Que você não vai contabilizar, né? Porque isso daí normalmente a gente nem conta. Aí, mais meia hora depois, você vai lá e come 2, 3 bolachinhas. Aquelas bolachinhas doces que ficam lá junto com o cafezinho no trabalho. Aí eu vou lá, tomo mais um cafezinho com açúcar e como 3, 4 bolachinhas. Aí depois de mais uma horinha lá, eu continuo com fome, o que eu vou fazer? Eu vou lá, vou tomar mais um cafezinho com açúcar e vou comer lá 3 ou 4 bolachinhas, água e sal. Aí depois, uma horinha depois, eu vou lá, vou pegar um punhado de oleaginosas e porque eu gosto de ficar mastigando o dia inteiro, eu preciso ficar mastigando alguma coisa, aí eu pego um potinho cheio daquele lá de oleaginosas, né? Castanhas,
a avelã, a amêndoa, que vem tudo num potinho lá, e eu fico mastigando ali o dia inteiro. Ah, porque eu preciso mastigar alguma coisa. Ah, depois eu vou lá e como uma balinha. Aí depois eu ainda tô, né? Ai, tô com uma vontade de comer doce, eu vou lá e pego um chocolatinho e tomo mais um cafezinho com açúcar. E assim vai. E isso vai virando uma bola de neve, entendeu? Aí o que que acontece? O que que você faz? Você come pouco, né? Você restringe demais a alimentação. Não come os alimentos que vão te dar nutrientes. Restringe demais as grandes refeições, que são as refeições que tem que ter mais nutrientes, fibra, proteína para te dar saciedade. Isso você restringe, né? Que são os alimentos que têm poucas calorias, você acaba restringindo demais. Aí depois, em compensação, você acaba comendo e dando essas beliscadas aí durante o dia inteiro que você acaba nem percebendo. Claro, pois você tá com fome e você quer matar sua fome de alguma maneira. Aí você belisca alimentos que não vão dar saciedade, que você vai ficar comendo lá o dia inteiro e ainda vai estar com fome. Você tem que comer um, depois outro, depois outro, depois outro, depois outro, e ainda vai ficar com fome, certo? E o pior, esses alimentos são extremamente calóricos. Você pensa que é inofensivo, ah, não, mas só isso aqui não dá nada. Só que depois, no final do dia, quando a gente vai fazer, né, quando você acaba contabilizando essas calorias extras aí que você consome, você acaba consumindo uma quantidade calórica muito grande que você nem percebe. Entende? Aí você fala assim, nossa, Carol, mas eu como tão pouco no meu almoço, eu não sei por que que o meu manequim não reduz. Exatamente por isso. Porque, claro, você come pouco, você tá com fome, o teu corpo vai pedir açúcar, vai pedir nutriente, vai pedir alimento, né? Você vai sentir aquela sensação de, ai meu Deus, eu tô assim, sem energia. Então, o seu corpo, né, vai pedir alimento. E principalmente ele vai pedir açúcar. Então, se você já tem um paladar que gosta mais do doce, a probabilidade de você comer doces o dia inteiro em excesso é muito maior. Porque você pense, você tá restringindo, tá comendo super pouco. O teu corpo vai pedir nutriente, ele vai falar: opa, eu preciso de energia para funcionar. Eu preciso de açúcar no sangue. Ele vai pedir isso para você. Aí o que você vai querer? Você vai ficar pensando em doce o dia inteiro. Você, preciso de doce. Ai, que vontade de comer doce. Ai, meu Deus, eu preciso comer um doce. Isso vai virando uma bola de neve, porque você não consegue se saciar, então aí a quantidade que você vai comer é muito grande. Vai beliscar o dia inteiro, né? Normalmente, né, você vai sentir mais vontade de doces, porque quando você restringe, por exemplo, carboidratos em excesso, quando você come só proteína e salada, o teu corpo, né, vai pedir açúcar, entendeu? E aí você vai comer doce o dia inteiro. O que vai acontecer? Ao invés de você reduzir o seu manequim, você vai aumentar, tá? E outra coisa também que muitas mulheres fazem, comem pouco e ficam períodos muito longos sem comer. Ah, eu só almoço, acordo, faço jejum a manhã inteira, daí eu só almoço lá um franguinho com salada e aí depois só janto um franguinho com salada. Então, assim, né? No que contabiliza. Mas aí a tarde inteira vai passar beliscando, manhã e tarde, né? Porque isso acontece nos dois períodos do dia. Vai ficar beliscando lá esses docinhos aí, esses alimentos que não dão saciedade, né? Que tem muitas calorias. E o que acontece? Quando você passa períodos muito longos sem comer, também, né, acontece aquela mesma coisa que eu te expliquei lá no início do vídeo. Jejuns muito prolongados fazem, né, com que aumente o nível, né, o seu nível de estresse, porque você fica estressada, porque você tá com fome, porque você não tem energia e precisa comer, certo? Então você fica com muito mais, né, o estresse muito mais aflorado, ou seja, cortisol, que é o hormônio do estresse, fica muito alto, e isso vai fazer com que acumule mais gordura lá na tua pochetinha. E outra coisa, quando você faz jejuns muito prolongados, quando você passa muito tempo sem comer, você também fica com dois hormônios ali, produção de dois hormônios alteradas, são os hormônios que nos transmitem a sensação de fome e saciedade, tá? Então, quando você fica muito tempo em jejum, o teu hormônio lá, que é a grelina, que é aquele hormônio que causa a sensação de fome, ele é liberado, né, de uma maneira muito maior. E a leptina, que é o hormônio responsável por nos dar saciedade, fica com uma produção bem menor.
Ou seja, aí quando você vai comer, você come, 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 come e não se sente saciada. Parece que você está sempre com fome. Por quê? Porque essa produção hormonal também vai ficar desregulada. Né? Então, aqueles hormônios que deveriam estar sendo produzidos e liberados da maneira correta, equilibrada, eles acabam ficando descompensados. Então, o hormônio da fome fica muito alto e o hormônio da saciedade fica muito baixo. Então, aí, quando você começar a comer, você não vai parar, ou seja, ou você vai comer e vai estar sempre com a sensação de fome, nunca vai estar saciado o suficiente. Beleza? Então, olha quanta coisa pode acontecer no seu organismo, podem te impedir de reduzir o manequim, quantas coisas que podem acontecer pelo simples fato de você comer pouco. Comer pouquinho demais, né? Ficar lá restringindo demais a alimentação, parando de comer todos os alimentos que gosta. Então, olha quantas coisas que desencadeiam no seu corpo por você fazer isso. E coisas que não são boas. Né? Coisas que não vão ajudar no seu processo, pelo contrário, elas vão só prejudicar. Então, muitas mulheres não entendem o porquê que não conseguem reduzir o manequim, porque comem pouco, ou às vezes nem comem. Eu já tive experiências com mulheres que ficaram de jejum 24 horas e não emagreceram nem uma grama. Né? Porque também tem uma coisa, quando você para de comer ou restringe, come pouco demais, né? O nosso corpo, ele entra em estado de alerta, né? Ele fala, opa, eu não tô recebendo nenhum alimento, então eu vou poupar tudo aqui que entrar, eu vou poupar. Então, o que acontece? Seu metabolismo de repouso acaba trabalhando de uma maneira bem mais lenta, porque ele vai querer poupar aquilo que você já tem. Então, aí, ao invés de você queimar, você armazena. Tudo que você recebe, tudo que você consome, ao invés de você queimar rapidinho lá, você acaba armazenando, fica muito mais difícil, certo? Então, olha quantas coisas que acontecem fisiologicamente, né, no nosso corpo, quando você acaba comendo pouco. Então, eu tô te mostrando aqui que comer pouco não vai te ajudar, pelo contrário, vai te atrapalhar, né? Vai atrapalhar o seu processo. Tá? Aí você vai falar assim, beleza, Carol, ok, já entendi, já sei o que eu não devo fazer, já sei que eu não posso comer pouco, que eu devo me alimentar bem, mas aí que é o X da questão, tá? Qual que é o jeito certo? Então, o que eu preciso comer? Né? Quais os alimentos, então, que eu preciso ingerir aí no meu dia a dia que vão me ajudar nesse processo, que vão me ajudar, sim, a reduzir o meu manequim? É isso que eu vou te explicar exatamente agora, tá? Então, como que tem que ser a sua alimentação? Você precisa ter uma alimentação rica em fibras, né? E com um bom aporte proteico, para quê? Para te dar saciedade, tá? Porque as fibras, elas vão te dar saciedade e vão te dar muitos nutrientes. Vão ajudar no funcionamento do teu intestino. Lembra lá no início do vídeo que eu te falei o quanto o funcionamento do intestino é importante pro processo, o quanto isso vai te ajudar, o quanto ele vai te ajudar a reduzir seu manequim? Então, quando você come pouco, lembra que eu te expliquei que o teu intestino para de funcionar. Certo? Quando você restringe demais a alimentação, ele para. Então, a gente precisa consumir alimentos que façam esse intestino funcionar bem, que são o quê? As fibras, tá? Então, eu vou falar para você mais ou menos todas as refeições no dia, o que você poderia consumir, quais seriam, né, as melhores opções de alimentos para você ter, primeiro, uma alimentação rica em nutrientes, que vai te dar energia, que vai, né, te dar saciedade, certo? E que são alimentos que têm poucas calorias, entendeu? Porque a maioria das mulheres erra restringindo aqueles alimentos que são bons, que vão dar saciedade, que tem poucas calorias, e depois acabam compensando com as beliscadas, que são, né, os beliscos aí durante o dia, são aqueles alimentos que têm muitas calorias, que você come e nem percebe. Tá certo? Então, vamos lá, por exemplo, o cafezinho da manhã. O que você precisa consumir no café da manhã? Uma boa fonte de carboidrato. Ai, Carol, meu Deus, carboidrato é o vilão. Carboidrato não é o vilão da alimentação. Nós precisamos do carboidrato. Os carboidratos são responsáveis por dar energia, né? Nos dar energia. Também são responsáveis pela produção hormonal. Então, o carboidrato é um macronutriente que precisa ser consumido.
certo? As pessoas acham que ele é o vilão, mas ele não é o vilão. Quando você aprende a comer, fazer as escolhas certas dos melhores carboidratos e fazer as combinações certas, o carboidrato é nosso aliado, ele não é nosso inimigo. Tá certo? Só que você precisa aprender a fazer as combinações certas para quê? Para não exagerar na quantidade de carboidrato. Porque você vai aumentar o seu manequim comendo carboidrato se você comer em excesso, tá bom? Mas com essa técnica aqui, com essa dica que eu vou te dar, você vai conseguir controlar bastante a quantidade de carboidrato aí na sua alimentação, tá bom? Então lá, por exemplo, cafezinho da manhã, um café da manhã que é muito bom, que vai te ajudar aí, né, a te deixar saciada e reduzir seu manequim. O que você precisa ter nesse café da manhã? Uma fonte de fibras, tá? O que pode ser? Pode ser um carboidrato rico em fibras lá, por exemplo, um pãozinho integral. Pode comer pão, pão também não é o vilão da alimentação. Ah, Carol, mas eu não gosto de comer o pão integral. Tá tudo bem. Escolhe lá um pãozinho francês, mas importante, o que você precisa fazer? Você precisa colocar uma proteína dentro. Por quê? Porque a proteína, ela tem um poder de saciedade muito grande, muito maior do que os carboidratos. Então, quando você faz uma alimentação rica em proteína, né, junto com carboidrato, você fica saciada por muito mais tempo. Então, você não fica beliscando lá. Lembra aqueles lanchinhos que eu te falei lá no início do vídeo? Você não vai ficar beliscando, você vai consumir lá, vai fazer a tua refeição, vai ficar saciada, tá certo? Então, pode ser um pãozinho francês com ovos, pode ser um pãozinho integral com ovos, tá? Aí você sempre é legal incluir, né, uma fruta também com algum tipo de fibra. Pode ser aveia, pode ser linhaça, chia, psyllium. Por quê? Porque as frutas vão te dar saciedade. Tá certo? Então, um dia você come lá um pãozinho com ovos, no outro dia você come uma fruta com uma fibra junto lá, por exemplo, com uma aveia e mais uns 2 ovos mexidos, tá certo? Esse seria o café da manhã ideal, tá? Lanchinhos, né? O lanchinho da manhã, o que você pode consumir lá no lanche da manhã? Pode consumir mais uma porção de frutas, também com uma fibra junto, aveia, chia, linhaça. Você pode incluir também um iogurte natural é super bom para você misturar. Pode fazer uma vitamina também com fruta, uma fibra, uma dessas opções de fibras e, sei lá, um leite ou um iogurte natural, tá certo? Também é uma ótima opção de lanchinhos intermediários, tá? Porque a gente já sabe que passar muito tempo, né, em jejum não é legal. Então, você vai fazer teu café da manhã, depois de lá umas 3 horas, quando começar a pintar aquela fominha, você vai fazer mais esse lanchinho intermediário aí, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Na hora do teu almoço, você não vai estar com aquela fome absurda. Então, você vai conseguir controlar muito bem o que você vai comer, tá? E aí, Carol, o que eu preciso comer na hora do almoço? Pelo menos metade do prato você tem que preencher com legumes, verduras e vegetais, tá? Quanto mais variado o consumo, melhor. Por quê? Porque eles são muito ricos em fibras. Vão te dar saciedade, vão ajudar no funcionamento do teu intestino e não tem quase nada de calorias. Então, você imagina, você vai comer meio pratão lá, você vai pegar o teu prato e dividir no meio. Meio prato daquele você vai preencher com legumes, verduras e vegetais. Então, pense, quando você terminar de comer aquilo ali, você já vai estar saciada. E olha quantos nutrientes você vai colocar para dentro do teu corpo, tá bom? Então, metade do prato vai preencher com esses alimentos. A outra metade que sobrar, você vai dividir em 2 partes, tá? 1/4 dessa partezinha aí que ficou, você vai preencher com carboidrato, tá certo? Pode ser arroz com feijão, tá? Também quanto mais variado, melhor. Pode ser batata doce, aipim, batata salsa, pode ser qualquer tipo de carboidrato. Inhame, macarrão, tá? E o restante, que é aquele último quadrante ali, aquele 1/4 que faltou, você vai preencher com o quê? Uma fonte de proteína, de preferência magra, tá? O que é proteína, Carol? Ovos, frango, peixe, carne bovina, carne suína, tá certo? Mais cortes, de preferência, cortes mais magros, né? E, claro, sempre de preferência você não comer fritura todos os dias. Evitar, sempre dar preferência para os assados, grelhados e cozidos, tá certo? Mas isso significa que você precisa comer frango grelhado, esturricado, sem tempero todo dia? Não, você precisa variar.
tanto os carboidratos quanto as proteínas, porque a gente precisa dos nutrientes de todos os alimentos. E você não precisa variar só o tipo do alimento, né? Por exemplo, um dia eu como frango, outro dia eu como peixe, outro dia eu como ovos, outro dia eu como suíno, enfim. Você também pode variar a preparação, tá? Porque muitas mulheres desistem de reduzir o manequim porque comem todo santo dia a mesma comida, né? Sem tempero, sem cor, sem gosto. Então, você não vai aguentar, entendeu? Então, o nosso corpo, ele precisa do quê? De variedade. Então, se um dia você comeu carne bovina, no outro dia você come frango, no outro dia você come peixe, no outro dia você come ovos, entendeu? Varia. Varia para aproveitar os nutrientes de todos os alimentos e também para não ficar com aquela alimentação monótona, né? Para você não enjoar de comer sempre as mesmas coisas. Aí um dia você faz lá uma carne moída refogada, no outro dia você faz um franguinho em molho, no outro dia você faz, sei lá, uns ovinhos mexidos, no outro você faz um omelete, no outro você faz um peixe em molho, um peixe grelhado. Varie, tá? Use bastante temperos nesses alimentos, tá? Temperos que eu digo, não é aqueles temperos prontos lá, não. São temperos naturais, tá? Abusa do alho, cebola, todas aquelas ervas aromáticas. Abusa, porque você precisa deixar a sua comida saborosa, apetitosa. Não é porque você quer reduzir o manequim lá, que você tá numa alimentação saudável, que você precisa comer comida sem gosto. Pelo contrário, você precisa comer comida gostosa, comida temperada, né? Comida com sabor, certo? E quando você normalmente para de comer e fica só comendo aquela comida insossa, é óbvio que você não vai conseguir manter isso por muito tempo, tá certo? Então, para de comer comida insossa, sem sabor e para de ficar com essa alimentação monótona também, tá? Você precisa do quê? De sabor, de comida gostosa, comida apetitosa, né? E variedade de nutrientes e de alimentos, para que você não chegue na hora da refeição e fique com aquela coisa assim, tipo, ai meu Deus, que saco que eu tenho que comer essa comida, tá certo? Comida saudável também é muito gostosa, tá? Não é porque, a comida saudável não pode ter nada de sal, não pode ter um tempero, não. O que você deve evitar, sim, é aqueles temperos prontos, industrializados, isso sim, tá? Porque eles são muito ricos em sódio, em aditivos, então não são alimentos, né? Não são coisas boas para você estar consumindo todos os dias, mas você pode abusar dos temperos naturais, tá bom? Ervas aromáticas, alho, cebola, um curry, açafrão. Isso deixa os alimentos muito mais saborosos e variar também a preparação, para não ter que ficar comendo frango grelhado, esturricado, peito de frango lá todo santo dia, beleza? Então, almoço, isso serve tanto para o almoço quanto para o jantar. Aí você vai me falar assim, Carol, você tá louca? Jantar comida? De jeito nenhum. Jantar comida vai fazer eu aumentar meu manequim. Não. Aí eu vou comer só um lanchinho. Aí o que você come? Bolacha, pão em excesso com margarina, café com leite e só. É isso que você come. Aí meia hora depois você faz o quê? Vai beliscar mais um chocolate, vai beliscar mais um pão, mais não sei o que, tá bom? Qual seria a melhor opção para você jantar? Comida de verdade. Esse negócio que você acha que jantar comida vai aumentar o seu manequim, isso é mito. Você tem que fazer um prato completo, exatamente igual você come no almoço. Por quê? Porque esse prato vai te dar todos os nutrientes que você precisa, vai estar riquíssimo em fibras, ou seja, vai te dar bastante saciedade e também vai estar rico em proteína e bons carboidratos que também vão te dar saciedade. Ou seja, você vai consumir um pratão lá cheio de alimentos que vão te deixar bem saciada e não vai abrir brecha para você ficar beliscando depois. E sabe o que é melhor? Com uma quantidade calórica baixíssima. Então, poucas calorias, muita fibra, muita saciedade e muito nutriente. O que você precisa mais? Nada. Então, não faz sentido você substituir isso por um pão lá com margarina, né? Ou lá 4, 5 bolachinhas lá, água e sal, com uma xícara de chá. E depois ficar beliscando aí o resto da noite, tá certo? Então, repete lá, o que você for fazer no almoço, repete o mesmo prato no jantar, que vai ser sucesso, tá? Não vai aumentar seu manequim, pelo contrário, vai reduzir, tá bom? E no lanchinho da tarde lá, também, nesse lanchinho intermediário, você pode consumir lá também mais uma porção de frutas com
uma fibra junto e mais uns ovinhos mexidos, ou você pode fazer um sanduichinho lá com um pãozinho e um patezinho de frango feito lá com um creme de ricota, misturadinho, né? Creme de ricota, franguinho desfiado ou atum, cenourinha ralada, tomatinho picado. Faz um sanduichinho desse aí e come na metade da tarde, né? Ou lá um pãozinho, né? Um sanduíche feito com pão, nem que seja um pãozinho francês, né? Nem que seja um pãozinho francês, se você gosta. Pãozinho francês com uma carne moída dentro e mais uma saladinha, né? Rodelas de tomate e alface, no meio da tarde, é um lanche excelente. É um lanche que também vai te dar muita saciedade e poucas calorias, ou seja, né, você vai consumir ele e vai se sentir saciada. Você não vai ficar com fome, então você não vai ficar beliscando lá aqueles alimentos que são cheios de calorias e poucos nutrientes o dia todo. Tá certo? Ah, Carol, e antes de dormir, às vezes também, depois que eu como, antes de dormir, eu sinto uma fominha. Come mais uma fruta. Come mais uma frutinha ali antes de dormir, também rica em fibra, tá certo? Então, olha o quanto, né? Olha como essa alimentação é simples. Eu não falei nada, nenhum alimento aqui que eu falei é difícil de achar. É caro demais para comprar? Não, é tudo alimento básico, é o básico que funciona, é alimento natural, é alimento do dia a dia, que você encontra em qualquer lugar, que é fácil de achar, que não são os mais caros, é comida de verdade, tá certo? Aí você vai me falar, meu Deus, Carol, eu vou comer tudo isso, Deus o livre, eu vou aumentar 3 números no meu manequim. Aí que você se engana. Por quê? Quando você faz todas essas refeições certinhas, com base nesses alimentos que eu falei, você vai ficar muito saciado, ou seja, você não vai ficar beliscando lá aqueles alimentos que são super calóricos. Você vai ficar saciada, né? Vai ficar saciada, vai oferecer os nutrientes que precisa, vai fazer o teu intestino funcionar bem. E o melhor, esses alimentos são pouco calóricos. Eles são os alimentos perfeitos para quem quer reduzir o manequim. Então, você vai comer muito bem, com pouca caloria. E claro, né, oferecendo os nutrientes aí para que seu intestino funcione bem, né, e para que todo o seu corpo funcione bem, tá? E claro, sem esquecer da água, né? Porque a água também é fundamental aí para o funcionamento do intestino, para a hidratação e para te ajudar a reduzir o manequim. Olha só quanta dica boa que eu te dei aqui, que você pode começar a aplicar já na sua vida, tá? Que não tem nada de difícil, foi tudo básico que funciona, alimento do dia a dia. Tá certo? Olha quantas dicas legais que eu te dei que você pode aplicar já, tá certo? Então, ó, se você tá comendo pouco, né, não tá reduzindo seu manequim, se você tá comendo pouco na esperança que isso vai te ajudar, para de fazer isso agora, tá? Muda e começa a aplicar todas essas dicas, seguir todas essas dicas aqui que eu te dei. Começa a partir de hoje e depois vem me contar aqui nos comentários do vídeo quanto você já reduziu do seu manequim fazendo isso, tá certo? Então, ó, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se você gostou dessas dicas aí, deixa o seu like, tá certo? E se você quer conferir mais conteúdo aí de muito valor, que vão te ajudar a reduzir 4 números do manequim com medo de tudo, me segue no Instagram, tá bom? Vai ficar aqui, ó, logo nos comentários do vídeo. Vou deixar meu Instagram aqui, me segue lá, tá bom? E vai colocando em prática aí todas essas dicas que eu tenho certeza que você vai reduzir o seu manequim aí comendo tudo, não vai precisar parar de comer nada que você gosta, tá certo? Você vai aprender a fazer isso de uma forma equilibrada, né? E você vai fazer, né, isso também de uma forma muito mais rápida. Vai parar de ficar errando aí com métodos que não funcionam e vai fazer aquilo que realmente funciona e que você vai conseguir dar continuidade aí na sua vida, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por você estar aqui comigo nesse vídeo e eu te espero na próxima semana. Um beijo!